Alexandre Dupas, meu comandante. Salve, salve. Grande Rodrigo Pironti, esse é o cara do compliance, hein? Vamos fazer uma live, Pironti, falando do teu tema, do compliance, de todos os projetos que o teu escritório está fazendo. Acompanho pelas redes sociais, sou fã. Parabéns aí pelo teu trabalho. Salve, Thaís. Salve, Luiz Roberto, gravando já. Ana Carolina está conosco, Inaya Botelho, Fernanda Andreasa, grande Daniela, Alexandre Dupas, que já cumprimentei, está aqui conosco nas nossas lives semanais, toda quarta, 17 horas. Salve, Cláudia, como é que tá Londrina? Hoje estarei com a Inaya Botelho, que já fez a solicitação dela de entrada aqui, já vou colocá-la, e também com José Augusto, técnico em contabilidade. Vamos falar sobre a tributação de investimentos. Jéssica, tá um sucesso a tua visualização da live da semana passada. Passamos já das 600 visualizações. Você tá cabeça a cabeça com o pessoal que mais trouxe público. Quente em Londrina. Logo tô por aí, Cláudia, prato. Jipe, comer um pastel muito bom, uma alegria. É isso aí, Jéssica. Oi, Inaya, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Marlos? Tudo bem? Você está em São Paulo? Que você está com esse visual ao fundo maravilhoso? Que nada, é Curitiba mesmo. Está em Curitiba? Como é que tá em Curitiba? Temperatura? Tá tudo bem, né? Aqui na casa deve estar dos 20 graus, agora tá ameno. De noite aqui faz mais friozinho. Salve, Boa tarde, José. doutor. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Tudo bem com Boa vocês? tarde, José. Ô, doutora. Então Tudo estamos tranquilo. tudo ótimo, estamos dando início à nossa live semanal das quartas-feiras, 17 horas, hoje com um tema que é a continuidade da primeira live que eu fiz com a Inaya Botelho sobre o Imposto de Renda de 2021. As perguntas que nos fizeram naquele dia foram fortes quanto à tributação dos investimentos, e por isso nós convidamos o nosso amigo técnico contabilidade, especialista no tema e com vários projetos em comum e conosco, Aveiro Contabilidade, José Augusto Hiller, que está conosco e vai debater a questão do Imposto de Renda de 2021 com o foco específico da tributação sobre investimentos. Lembrando a quem chegou agora, como é o caso do Dr. Lucas Otsuka, da doutora Jéssica, que o imposto de renda ficou prorrogado para o dia 31 de maio, o que não resolve nada a não ser postergar a angústia daqueles que deixam para a última hora, como sei lá quantos por cento dos brasileiros. Inaya, seja bem-vinda, dá o teu primeiro pontapé inicial e aí a gente vai com o José, inclusive para o José se apresentar. Obrigada, Marlos. Obrigada mais uma vez por ceder aí o teu espaço tão já tradicional das quartas-feiras à tarde para a gente conversar sobre esse tema. A gente vai falar hoje sobre tributação dos investimentos, porque a gente sente que existe muita gente hoje investindo, até por uma questão não só de economia, mas também até de aposentadoria. O brasileiro hoje está com uma nova concepção, né, de guardar dinheiro, não apenas colocar o dinheiro na poupança, mas investir muitas vezes na bolsa de valores ou investir em fundos, em aplicações. E a gente sentiu a necessidade de trazer, aprofundar um pouco mais esse tema, não apenas para ajudar na declaração do imposto de renda, que está agora para dia 31 de maio, mas também para a pessoa conhecer também quais são as vantagens tributárias que uma aplicação ou outra tem. Nós convidamos o José porque, por mais que os advogados entendam, né, de tributação, o contador entende do dia a dia da tributação, né, de como ela realmente pega na pessoa. Então, trazer o José aqui para conversar com a gente é uma maneira da gente tornar mais prático e até mais fácil para as pessoas compreenderem como que vai fazer a declaração do imposto de renda. Então, também agradeço, José, por ter aceito o nosso convite. Com certeza. Obrigada. José, José Augusto, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória profissional,
para as pessoas te conhecerem e, ao final, já entrasse no tema, na tua experiência no ramo contábil, quais são os principais investimentos, quais são os investimentos mais comuns que as pessoas físicas têm feito? Isso aí, doutor. Boa tarde, agradeço o convite e também a todos que estão aí nos assistindo, né? José Augusto Hiller de Oliveira, eu estou há 40 anos brincando com imposto de renda, declarações, né? Sou aqui do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, como fosse São José dos Pinhais, aí do nosso Paraná, né? Você está aí então, agora, José? Eu estou aqui agora, né? Muito bem, um abraço aí para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, viva! Beleza. Então, o que eu digo, né? Eu trabalhei numa corretora de valores imobiliários, a Antônio de la Pieve S.A., eu vim do ramo financeiro, mas sempre a minha escola foi contabilidade. Eu sou apaixonado por contabilidade, né? Então, eu gosto de números, gosto de legislação, apesar de ela ser um pouquinho que nos maltrata, né? Um pouquinho cansativa. Mas ainda bem que a gente tem os colegas advogados, que nessas parcerias a gente consegue tirar as dúvidas, né? Então, a Aveiro Contabilidade, eu uso esse nome contabilidade por causa da contabilidade, como eu falei, mas nós estamos num escritório que estamos em negócio, né? Nós estamos trocando a nossa sede. E o que acontece? Então, como eu já tenho, e já como eu lhe comentei, há 40 anos nesse ramo, então deu para aprender muitas coisas, né? Então, a gente tem muitos conhecidos aí em Curitiba, entendeu? Em São José dos Pinhais, em Campo Grande, Sorriso, e aí vai, gaúcho gosta de romper fronteiras, né? Então, nós estamos aí com vocês para ajudar. Doutor, iniciando, eu queria comentar a nós todos, né, que aqui no Brasil nós temos o leque de investimentos é grande, né? O que não falta é produtos para nós investirmos, né? Então, eu sempre comento que disso a gente pode fazer uma frase que é normal, que também vão fazer uma bela cesta com vários investimentos, né? Para você ter dentro do que tu investir, na média se perde aqui, ganha ali, tu tem uma rentabilidade que fique satisfatória, né? Entendeu? Então, nisso a gente pode começar. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que nós vamos falar da tributação, é que todo o pessoal que está assistindo, e é importante, a gente sempre contatar o nosso gerente da conta bancária, os operadores de bolsa, aonde investir, porque eles são os especialistas e eles vão nos mostrar o caminho. Nós vamos aqui, nesse nosso tempo, mostrar a tributação desses produtos. Então, já começo com o senhor. Diga, doutor. Não, eu queria justamente te perguntar, a gente pode começar pelo mais fácil, que eu acho que é a poupança, o mais fácil e mais comum. Como é que faz a declaração da caderneta de poupança? E aí a gente vai evoluindo para aquelas que o pessoal está mais animado de ouvir, até a gente chegar lá, provavelmente, na criptomoeda. Com certeza. Então, a caderneta de poupança é a nossa tradicional, né? Entendeu? O rendimento dela é isento, né? E você declara ela na ficha dos seus bens e direitos, né? Com código 41. E é tranquilo. E uma outra coisa que eu queria enfatizar também, que hoje os bancos, corretoras, todos mandam os informes de investimentos com uma boa interpretação, com bom entendimento de você olhar e declarar. Então, voltando à nossa poupança, né? Ela é isenta, seus rendimentos é isento, você vai colocar lá na ficha de isentos não tributáveis, no código 12, e é tranquilo, né? Não há problema nenhum em relação à caderneta de poupança, na sua simplificação de informação, né? Muito bem. Aqui nós estamos conversando com o José Augusto Hiller, técnico em contabilidade. Aveiro Contabilidade. Quem ainda não segue no Instagram, segue lá, Aveiro Contabilidade. Temos a informação de um outro colega da área contábil dizendo que tem um projeto de lei já querendo deixar o imposto de renda para julho. É isso mesmo? Isso. A Câmara dos Deputados entrou com um projeto, foi para o Senado, né? O Senado aprovou com uma ressalva e voltou à Câmara para ver agora. Só que a Receita Federal se antecipou, né? Agora nós vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas vamos contar, eu sempre conto 30 de abril, 31 de maio, só para não ter pressão, mas vamos
né, tentar o máximo possível fazer a nossa prestação de contas, né, doutor e doutora? É isso mesmo. E Nayá, vamos pro aplicação em renda fixa, CDB e letras de crédito? Essa é a linha agora para o Aveiro dar a letra? Exatamente, a gente precisa saber, porque hoje em dia a pessoa está investindo muito em fundos, né? E tem os fundos de renda fixa, tem o CDB, enfim, tem vários tipos de aplicação que a gente não sabe dizer, às vezes, qual é a alíquota, se tem essa aplicação, se a tributação é regressiva ou não, enfim, a tributação deles e principalmente como declara, porque além do ativo, tem também o rendimento, né? Alguns são isentos, outros não. Queria que você explicasse isso para nós. O CDB é o mais conhecido da renda fixa, né, doutores e doutora? Entendeu? Ele tem o seu rendimento, ele é retido exclusivamente na fonte, é o definitivo que a gente chama, né? E ele é tributado sob a tabela, como a senhora comentou, regressiva, né? Então é 22,5 com prazo de 180 dias, de 181 dias a 360 dias é 20%, 17,5 de 361 a 720, e após os 720, que é os 2 anos, né, 15%, né? Então, isso a instituição já nos retém, e quando nós vamos declarar, a gente já lança lá na rendimentos exclusivos, sujeitos exclusivos definitivos na fonte, né, com código 06, e já lança o líquido, né, porque já foi retido pelo banco, pela corretora, né, onde você tem um investimento, né. Em relação Ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica com o investimento, menor é a tributação que incide, né? Isso, se eu ficar com o meu valor aplicado acima de 2 anos, é só os 15%, né? É só porque é a tabela, mas cá entre nós, né, a tributação é alta, né? É porque como já estamos acostumados, né? E em relação, como o doutor falou, as letras de créditos, as LCI e as LCA do agronegócio, os próprios certificados recebíveis, esses são isentos de imposto de renda, porque o governo quis, né, os setores imobiliário e do agronegócio quis dar um incentivo, já que esses dois setores eles são estratégicos para o país, né, para o Brasil, né? Então, o governo, nesses tipos de aplicações, que está acontecendo bastante agora, né, o pessoal aplicar nas letras de crédito do setor imobiliário e do agronegócio, né? Então, essas são isentas que o governo nos deu esse benefício. Muito bem. Nós estamos conversando com a Inayá Botelho, com o José Augusto, da Aveiro Contabilidade, e especificamente hoje sobre o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, aquela live que a gente prometeu, a parte 2, e hoje entrando na questão da tributação dos investimentos, tributação sobre os investimentos. Se você está gostando, clica no aviãozinho aqui do lado direito, convida o pessoal que ainda não está assistindo para vir. Se você gostou muito, no final vai ficar disponível no IGTV e também no Arnes de Oliveira e Andreasa no YouTube. E vale a pena porque o José Augusto já explicou a questão da poupança e do CDB e letras de crédito. Vamos para onde agora, Inayá? Agora, José, a gente queria saber um pouquinho mais sobre outro queridinho, aplicação queridinha de quem gosta de guardar dinheiro por mais tempo, que é o Tesouro Direto. Durante um tempo era uma super moda, né? Todo mundo tinha, e eu acho que ainda está essa moda, porque realmente é um título com um pouco mais de segurança, vamos assim dizer, né? A tributação nos casos do Tesouro Direto, como é que fica essa tributação? Também é exclusiva, ou seja, também o banco retém e você não precisa pagar de novo, ou como é que funciona? Ela, doutora, ela é na mesma linha dos CDBs, né? Ela é a tabela regressiva, né? Os 22, os 20, os 17,5%, os 15%. Então, o atrativo, como a senhora comentou, é isso. É quanto mais tempo você ficar, você vai ter uma tributação menor. O Tesouro Direto, realmente, ele teve um período que era tranquilo e fácil de se aplicar, né? Então, o pessoal, né, estava migrando em relação à caderneta de poupança, por causa do rendimento que o Tesouro estava. Mas só que eles são com determinado prazo dele, né? A gente tem que ter essa cautela, né? Porque chamadas as LTNs, né? Entendeu? Do Tesouro, NTN, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado para não resgatar antes do tempo, senão a tributação nos maltrata na tabela regressiva, né? E quando você declarar esse valor,
você coloca os rendimentos que houverem, você coloca lá nos sujeitos a tributação exclusiva e definitiva com código 06, e lá na sua declaração de bens é o código 45, que é também de aplicação de renda fixa, e lá discrimina melhor possível. Uma das coisas que a gente orienta é sempre você, na discriminação ali do teu bem, tentar colocar as maiores... Quanto mais informações você puder para identificar onde você está aplicando. Porque às vezes o pessoal coloca lá, aplicado em renda fixa, exemplo, né? Mas é importante você colocar a aplicação de renda fixa no Tesouro, adquirido em tal data, nota tal, e o valor de custo que vai lá no valor que você vai informar, né? Legal. Nós estamos com o José Ricardo de Brasília, estamos com o Ricardo Escher de Araucária, tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando, José Augusto e Nayá. Quem tiver perguntas, está aberto o chat aqui, basta perguntar e a gente vai tentar responder dentro aqui do nosso tempo. Falamos já da caderneta de poupança, foi fácil, até eu aí consigo fazer a minha declaração de imposto de renda sozinho. Entramos no CDB e letras de crédito, Tesouro Direto, que já... É um queridinho ainda o Tesouro Direto, José Augusto? As pessoas Sim. Ainda estão investindo bastante? Sim. Ele diminuiu um pouco, mas em relação a isso é porque depende muito da relação da variação da taxa Selic e outros ingredientes, né, doutor? Então, o importante, como nós estamos, né, trabalhando em cima da tributação, só reforçar, como no início eu falei, vamos conversar com o nosso gerente, com o nosso operador das corretoras, eles acompanham isso diariamente, as taxas, e eles vão nos ajudar. O pessoal, né, que nos assiste, já ficando, como a gente diz, um pouco craque na tributação, vai poder conversar melhor no sentido de aplicar um produto melhor, né? Verdade. Aí o senhor vai e me questiona agora os fundos de investimentos, né, doutor? Pois nós estamos do mais fácil para o mais difícil. Então está começando a ficar aquela parte do imposto de renda que eu já não consigo mais fazer sozinho. Preciso da ajuda de um bom técnico em contabilidade, de um bom contador, que é justamente os fundos de investimento. Aí nós vamos entrar num emaranhado. Espero que a Inayá também nos ajude aqui, José. Manda daí, José. Doutor, os fundos de investimentos, né? Os fundos de investimentos realmente. E é um produto que o pessoal também tem procurado bastante, né? Só que esses fundos, eles têm, na hora que você declarar, o importante é se guiar pelo seu informe que a instituição mandou, porque ali há vários códigos na ficha de bens e direitos, né? Vou dar um exemplo. O fundo de curto prazo, o código é 71. O fundo de ações, o código é 74. Então, a gente tem que cuidar. E o que acontece com os fundos, dando como o doutor falou, né? Os fundos, que é nada mais, né? São várias pessoas aportando recursos, né? Diversas pessoas físicas numa instituição, e depois ela pega esse patrimônio e coloca num fundo de investimento, né? Entendeu? Que daí fica... o pessoal aporta um valor, a doutora Inayá outro, e a gente vai aplicando, mas são fundos que já existem, né? Que os bancos e as corretoras nos oferecem, e nós vamos aportando, né? Tem diversos... E esses fundos, eles aplicam esses recursos que nós colocamos em diversos ativos, né? Eles podem colocar em CDB, em ações, em moedas, né? Mas só que tudo isso, os fundos, eles têm uma particularidade, né? A CVM regulamenta muito o tipo de ativos e também tem limites que esses fundos podem aplicar em determinados papéis. Esse é um cuidado. E quando eu estou aplicando, o senhor ou o pessoal que nos assiste, nós vamos colocar X reais lá e nos vai vir cotas. Nós vamos ficar com cotas desse fundo de investimento, que daí ele vai ter seus atrativos ali de rentabilidade ou não, né? Que daí nós podemos ir acompanhando junto com nossos gerentes, né? Quer dizer, a dica... Tem tabela regressiva também para esses casos, desses fundos, José? Os fundos, doutor, eles são utilizados na tabela regressiva, porque dependendo da aplicação que o fundo fizer num papel, vai ter a sua tributação.
entendeu? Então, os fundos, eles têm uma variável em relação a essa tributação, né? Tem que ter esses cuidados, né? Pelo que a instituição sempre nos informa, porque normalmente eles têm nos informado lá o valor líquido e algumas instituições colocam o teu valor bruto e o valor retido do valor líquido que você está colocando lá nos códigos 71, 72, 73 e 74, né? O importante, né, é a gente ter o cuidado do informe de rendimentos. Exatamente. Porque como tem vários papéis que formam esse fundo, né, temos que ter esse cuidado, né? Quer dizer, a O dica é uniforme de trabalhar... rendimentos Desculpe, Marcos, a gente está... Não, vai daí, você tem preferência. Os doutores querem atropelar a contabilidade. Opa! É um perigo, né, José? Dois advogados aqui. Mas é que o informe de rendimentos é realmente um documento bem importante que o contribuinte tem que ter muito cuidado. Até porque, o que a Receita faz? Se os dados que você informar na sua declaração tiverem iguais aos dados que a financeira te informou no informe de rendimentos, isso evita que a tua declaração caia na malha, né, José? Então, é importante que quando você for fazer a sua declaração, você entre no site do seu banco, geralmente isso está no site, né, no home banking ali, ou no caso das corretoras, entre no site da corretora, na tua conta, e busque lá, informe de rendimentos. Lá já vai estar em resumo. Eu tenho visto que as corretoras e os bancos já informam em alguns casos até o código que você tem que colocar na declaração. Isso facilita muito, muito, muito na hora de fazer a prestar a informação para a Receita. E é importante conferir bem os dígitos para não informar nada diferente do que está no informe de rendimentos, para evitar que a tua declaração aí fique retida, a tua restituição demore, né? Tem algumas instituições que já estão mandando até um guia, um manual. Tem algumas que têm e-books, tem cursos, entendeu? Eles auxiliam muito. As instituições estão cada vez mais nos mandando a informação quase que perfeita, pelos números, pelos códigos, aonde você deve colocar. Isso ajuda muito, né? Que daí você não precisa... Né, tá ali, é o que foi informado, que a própria instituição já informou para o governo, né? Então, é tipo assim, copia e cola, né? Muito bem. A Inayá deu a dica que eu queria dar, que era trabalhar justamente com o formulário, legal. E a gente vai para onde, Inayá, agora? Agora vem a parte que eu acho que dá mais trabalho na declaração, que é a que faz com que a maioria das pessoas procure o contador, que são os investimentos em bolsa de valores, né, José? Isso. Porque realmente é mais complicadinho mesmo, né, fazer a declaração dos rendimentos, enfim. Também queria que você explicasse para nós como é que se aplica, né, as alíquotas, enfim, que você falasse aí sobre como é que tem que declarar os rendimentos auferidos em bolsa de valores no ano de 2020. Até porque, José, só te interrompendo, as corretoras hoje oferecem inúmeras possibilidades, né, facilidades, além de você ter lá o home broker, você tem outras possibilidades de trabalho na bolsa e tem gente ganhando dinheiro, lógico, tem gente perdendo, mas tem gente ganhando dinheiro na bolsa de valores. Então esse tema é bacana para a gente bater uma bola boa aqui, que o pessoal está curioso. É isso, agora, como eu estava, era no tempo da Delapieve, né, 1980, aí o nosso cliente tinha aqui na própria corretora, agora a gente de casa podemos fazer nossas aplicações, analisar as ações, tá muito legal, tem muitas ferramentas hoje nos auxiliando a até tomar decisões melhores. A gente tem até o pessoal das corretoras, né, nos ajudando, mostrando, essas ações como está, você pode analisar, entrando, como eu falei, em sites, em programas, né, de análise de ações. Hoje está muito legal e interessante aplicar em bolsa, né? Então, vamos lá, o que a gente deve fazer a bolsa, né? O José comprou as suas ações, aqui, está passando um avião aqui. Eu estou perto de uma base aérea, mas fica tranquilo. E o Para quem está nos né? acompanhando, o José é técnico em contabilidade, Aveiro Contabilidade, segue lá no Instagram. Ele está falando conosco da cidade de Cachoeirinha, José, é isso? Isso, Rio Grande do Sul. Região metropolitana de Porto Alegre. E é uma alegria enorme eu e a Inayá podermos te receber e agora te ouvir em cima das ações que você ia nos contar da Bolsa de Valores. Isso.
As ações a gente relaciona ela nessa ficha de bens e direitos com o código 31, né? E uma das coisas que é importante é sempre ter a nota de corretagem, né, de compra e venda na mão, né? Então, o que é importante, né? O próprio sistema hoje já pede algumas informações, CNPJ dessa empresa que você comprou as ações. Na discriminação é importante você colocar, exemplo, 1000 ações, empresa tal, colocar o código dela da bolsa, que é interessante, que às vezes você, né, não procura pelo nome, procura pelo código, né? Colocar a nota e a data que você adquiriu ou vendeu, né? Colocar identificar o nome da instituição, que isso é importante, onde está custodiado, normalmente onde você fez a operação. Que isso ajuda muito a você ter um controle. Por que isso? Porque hoje eu comprei umas ações na corretora A e eu compro uma outra quantidade numa corretora B. Assim, a gente consegue identificar e manter na nossa declaração de bens, essa era eu adquiri em tal corretora, esse outro bem, 31 é tantas, é a mesma empresa, ou não, ou sim a quantidade de ações, né? E aí você o quê? No momento da compra você adquiriu o exemplo por R$1, mas nós não podemos esquecer que tem as taxas, emolumentos e a corretagem. Então é importante assim você colocar todos esses valores no custo da tua ação. Por que isso? Porque isso no momento que você vai vender, isso te ajuda a reduzir imposto. Entendeu? Vamos dizer, eu comprei um pila, mas meu custo deu 1,01 centavo. É 1,01 centavo que é o teu custo, para no momento que você vender, você vai ter o custo de 1,01 centavos, né? Isso é muito importante, né? As ações, elas têm uma particularidade no momento que o senhor vende elas, doutor, que você vendeu, vai apurar aí o pessoal pergunta, José, é exclusivo na fonte ou não é? Como eu calculo o imposto sobre essa operação? É sim e não, doutor. Porque no momento que você vender as suas ações... Sim, né? Sim e não é resposta de advogado, e não de técnica e contabilidade, né? Contadores também. Eu quero mandar um abraço para a Flávia, de Maringá, que está conosco, e dizer para o Dom Mark, que acabou de entrar, que é um grande investidor aí na Bolsa, que daqui a pouco eu vou começar a ouvir tuas perguntas aqui, Dom Mark. Manda para nós as dicas e a gente segue com o José Augusto, que estava falando que a tributação nas aplicações em ações é exclusiva, sim ou não, e como deve ser pago o imposto de renda sobre os eventuais lucros. Vai de lá, José. Então, vamos lá, doutor. O sim, por que é exclusivo na fonte? Se todo o pessoal que opera sabe, quando a gente vende as nossas ações, tem um itemzinho lá embaixo, imposto de renda retido na fonte, IRRF, com valor que normalmente muitos não dão atenção a esse valor, né? Que normalmente ele é 1% para a operação de trade e 0,005 centésimos de percentual, né? Que eu brincando, eu sempre digo para o pessoal que a gente tem que ter uma cautela, porque isso aí a corretora nos desconta, a corretora paga o DARF e a corretora ou o banco informa a Receita Federal desse valor. Então, lá a Receita Federal está sabendo que o José fez operações de venda de tal ações, né? Por um valor lá muito pequeno, uma alíquota muito pequena. Até eu brinco que aquilo ali é um radar da Receita Federal, né? Então, eles estão sabendo, todos os contribuintes que fizeram operações. E depois, o que nós vamos fazer? Aí nós temos que pegar o custo que eu adquiri essas ações, ver o valor de venda também, deduzindo as corretagens, emolumentos, e ver e apurar, porque eu não tenho rendimento nas ações, eu tenho lucro ou prejuízo. Então, o que acontece? Se eu tiver o lucro, eu vou ter que lançar lá na planilha própria que tem na declaração das rendas variáveis, em operações comuns ou de day trade, né? Que as de comuns são 15% sobre o lucro e o day trade 20%. E recolher o DARF no mês seguinte, se eu obtive lucro, aplico os 15%. E não esqueçam que nós podemos deduzir aquele 0,05 lá, mesmo sendo um valor pequenininho, na hora, depois que você apurou e achou o valor a pagar, você pode deduzir para daí emitir o teu DARF e pagar, né?
E aí o que acontece se o senhor me perguntar se eu tive prejuízo, doutor? Pode ser, doutora? Pois é, isso que eu ia perguntar. Se aqui a gente está falando do ganho e eventual lucro. E se a pessoa tem prejuízo na bolsa? Uma das coisas que é importantes que a gente tem que fazer, doutor, que a gente orienta a todos os clientes, é que você, né, faça uma planilha monitorando as suas ações. Faz uma planilha para cada tipo de empresa de ações, data que tu comprou, o custo dela, que vai ficar mais tranquilo no momento de você fazer a apuração, os cálculos, né, de pagar. Porque o que acontece, por que eu toquei no assunto de prejuízo? Porque como ações ou ganha ou perde, né? Então, se ganhar é bom para todos, né? Mas se a gente perder, eu posso compensar esse prejuízo, doutor. Então, de janeiro a dezembro, eu fico fazendo a minha planilha, monitorando, e tal mês eu tive um lucro, aí eu tenho que pagar o imposto. Vamos exemplificar assim, em fevereiro eu tive um lucro, eu calculo o lucro e pago o DARF em fevereiro. Vamos dizer que em março eu vendi outras ações e aí gerei prejuízo. Ela fica ali acumulando esse prejuízo para, a partir de abril, maio, junho, se nós fizermos novas operações, nós poderemos descontar, deduzir esse prejuízo. E se caso, infelizmente, né, se o investidor chegar em 31 de dezembro de 2020 com prejuízo, nós deixamos informado lá na declaração do imposto de renda, lá na ficha de rendas variáveis, esse prejuízo, que eu vou poder compensar ele a partir de janeiro de 2022. Em 2020, a Bolsa foi uma montanha-russa, né? Isso mesmo, doutor. Então, deve ter muito prejuízo para compensar. E, José, as operações day trade, que também hoje também tem muita gente que está vivendo até disso, né? Aplicando diariamente na Bolsa de Valores. Até para contextualizar o pessoal que está assistindo, day trade é aquelas operações onde você faz a compra e a venda do ativo no mesmo dia, né? Ou seja, você está realizando prejuízo e lucro o tempo todo. Nesse tipo de operação, existe uma previsão de pagamento mensal do imposto da operação, né, através de uma DARF. Como é que fica no final do exercício, na declaração? Esse valor que você pagou já foi a tributação exclusiva ou você vai ter que pagar algum complemento ou já está resolvido? Como é que fica essa situação na declaração, José? Normalmente, doutor, a gente tem apurado os day trade mensalmente, diariamente, né? E tem aí feito os DARFs, o pessoal tem recolhido já para não deixar isso para o imposto de renda, porque sobre o lucro dessas operações, a alíquota é 20%, ela é mais alta, né? Então, então a orientação, assim, a maioria do pessoal tem feito para não deixar isso, e é também uma própria orientação da Receita Federal, né? Você calcula diariamente, veja o lucro, acumula no mês e faz o DARF e vamos pagando, para não ficar, que daí você informa lá o pagamento, né? Porque o que pode ocorrer, né? Vamos dizer que eu acabei, por um lapso, esquecendo de colocar alguma operação, você pode colocar lá na declaração, mas depois o fisco, a Receita Federal, pode querer cobrar multa e juro pelo atraso no pagamento do DARF, né? Então, o importante nisso tudo, doutores e pessoal que nos acompanha, a gente é se organizar em todos os sentidos. Entendeu? Ter controle, monitorar, conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado, com os gerentes, com toda essa turma para dar cada vez mais embasamento para você poder recolher da maneira correta, né? Ter um investimento bom. E a bolsa é bolsa, né, doutores e doutora? O risco, né, a gente não sabe, né? No momento, né, como eu digo, né, qualquer boato mal explicado, né, pode, mas o importante é que o sistema financeiro brasileiro está bem firme, independente de tudo que está acontecendo com pandemia e tudo, o Brasil, a gente tem que se acreditar nesse país, porque nós temos boas empresas e a nossa bolsa está firme, está lá nos 119 mil pontos, hoje eu não consegui acompanhar como ela foi, então é atrativo, mas a gente tem que ter uma cautela, né? Risco altíssimo ou moderado, né? Então, por isso, conversar sempre com um especialista para ele ver qual o perfil que você vai, né, se adequar nessa jornada, né? José, o Everton Corso, e agradeço a participação, Everton, ele pergunta, e
as operações comuns da Bolsa, em caso de vendas até R$20 mil, o ganho é isento? Boa lembrança, um abraço, Everton. Obrigado por lembrar. O que ocorre? Se nós fizermos operações, que isso acontece, né? Muitas pessoas, né, operam 5, 6 mil, né? Então, todas as operações até R$20 mil, elas são isentas de tributação de qualquer maneira, né? Você pode ter tido lucro, mas tem que ficar monitorando esses R$20 mil mensais. Então, como, né, nós temos uma grande participação na nossa população brasileira que opera até esses valores, então até esses valores tem um próprio campo que você informa que lá nos isentos e não tributáveis as operações, né, ganhos, né, com ações até R$20 mil, então são isentas. Muito bom. Eu, Inayá, vou te passar para você lançar a primeira cereja do bolo de hoje, que é a nossa próxima questão. Antes disso, com 36 minutos de live, é a hora do nosso merchan. Hoje está conosco o Gustavo Arnes, do Congresso da Felicidade. Quem ainda não segue o Gustavo nas redes sociais, @Gustavo Arnes, é um momento importante das nossas vidas. Mesmo durante a pandemia, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós temos a oportunidade de meditar, de ter mensagens positivas, de estar bem com as nossas famílias, com os nossos colegas de trabalho. Então, quem não segue, segue lá Gustavo Arnes no Congresso da Felicidade. E com essa felicidade, eu te passo a bola, Inayá, para a primeira cereja do bolo da festa de hoje. Então, vamos lá. José, uma das questões que a gente também tem sido muito questionado diz respeito às criptomoedas, né? Ainda é um investimento novo, né? Muita gente ainda tem receio justamente pela falta, né? Porque é um outro sistema de certificação, está fora do sistema bancário, mas a gente sabe que a Receita Federal já deu algumas normativas dizendo que as pessoas devem sim, não apenas declarar os criptoativos, como também devem pagar os tributos, né, sobre eles. Eu queria que você explicasse para nós em que momento tem que pagar. É quando vende, é quando realiza algum tipo de lucro, enfim. E como também a gente declara isso na nossa declaração do imposto de renda. Os nossos criptoativos, né? Isso. Bitcoin, BTC, Ether e tem vários outros, né? É importante, mas a gente tem que ter cautela, né, em relação a uma novidade, né? Dependendo sempre do perfil, né, do investidor, né? É isso que é importante, né? Mas como é uma coisa e não adianta, também vai ser o nosso futuro, né, doutora e doutor, né? Então a gente vamos acompanhando, tem que acompanhar o sentido da tributação. Até a própria Receita Federal esse ano, na ficha de bens e direitos, ela já abriu uns códigozinhos lá, 81, 82 e 89, que eu me lembro. Abriu os campos para criptomoeda, Isso, na nossa ficha de bens e direitos já tem o códigozinho, 81, 82 ou 89, entendeu? A escolha do tipo, né? Entendeu? A Receita, então, já começou, como eu comentei, o radar, né? Já está ali começando a monitorar esses tipos de investimentos, né? E também operações até R$35 mil mensais, elas estão isentas, doutor. Então, quem operar mensalmente até R$35 mil com essas moedas está isento. Só que, por enquanto, agora está um complicador por causa de controle, né? Então, o controle, cada contribuinte tem que fazer o seu controle, porque ainda não vem informes bem esclarecidos do tipo, qual o teu ganho. Então, a gente tem que controlar, monitorar isso, porque se você fez até 35 mil, aí tu fecha a tua planilha e diz, opa, estou isento, faz uma observação, estou isento. Caso contrário, é considerado ganho de capital. Aí é a nossa tabela progressiva, né? A nossa tabela progressiva aí é um pouquinho mais, porque ela vai de 7,5 a 27,5, e você tem que fazer o ganho de capital mensalmente de todas as operações que tu fez, ir lançando, porque depois desse programa você vai puxar para a próxima declaração, você já importa todo ele, né, para a próxima declaração. E o DARF, pago mensalmente, com código 4600-4600, né? Então, você tem que fazer o ganho de capital, porque no programa de ganho de capital vai começar a gerar o lucro, o ganho, né? Que você tem e já gera automaticamente
o valor que você tem que pagar e também aí você vai fazer o DARF. E tem que ter muito cuidado, porque como eu comentei, né, ainda não tem documentos, né, mais firmes, mais hábeis, de você ter certeza. Isso você tem que, no primeiro momento, controlar, monitorar, mas com certeza a Receita Federal, meus colegas técnicos e contadores lá de Brasília já estão preparando alguma coisa para cada vez mais eles estarem ligados nesse sentido, né? Até porque E nós aí, temos... José, desculpa, só uma dúvida, mas então, quando o contribuinte faz a venda da criptomoeda, do criptoativo, ele vai já apurar o ganho de capital naquele momento e vai recolher o imposto naquele mês. E aí só vai informar na declaração, é isso? Isso mesmo. A declaração é em abril do ano seguinte. Diga, doutor. Não, eu ia entrar numa informação interessante que nós temos tido denúncias da utilização das criptomoedas como uma espécie de lavagem de dinheiro. E então esse controle ele ainda vai ser muito apurado do ponto de vista criminal. A gente tem recebido algumas denúncias de algumas vendas de criptomoedas que não seriam sérias. E aí até essa semana conversando com um colega, ele me dizendo que o filho dele, jovem, abriu uma conta bancária pelo aplicativo, ou seja, pelo celular, e ele explicava para o pai, dentro da conta bancária, explicava para o pai dele que ele não estava dentro da conta, aquilo ali era só um aplicativo. E o pai dizia, não, você está dentro do banco aqui, né? Você entrou no banco. E na nossa cabeça, todos nós aqui jovens, nós temos todos, nós três menos de 30 anos, a gente, apesar dessa idade, a gente entrou nos bancos, a gente é do tempo em que o dinheiro talvez devesse estar, ou contavam para nós que estava em barras de ouro no Banco Mundial ou nos Estados Unidos, que o dinheiro tinha lastro. E hoje as pessoas, os jovens, abrem as suas contas e não sabem nem o que é uma agência bancária. E na criptomoeda, eu tenho essa sensação assim de que isso não é palpável. Como que isso está, esse cenário saindo um pouco do imposto de renda, como que isso está aí na área da contabilidade, José? Vocês têm trabalhado muito com isso? Isso realmente veio para ficar? O futuro é da criptomoeda? Como é que vocês enxergam isso? A criptomoeda ela vai ter que, com os anos, nós vamos ter que precisar nos organizar, e o próprio o fisco, né, vai ter que colocar normas. Porque que acontece, doutor? Há casos, só para exemplificando, né? Há casos que o pessoal tem aplicado um determinado valor, ele nos informa, fiz uma aplicação de R$2.000. Criptomoeda, mas qual? Não sei. Tu tem algum comprovante? Não, eu fiz um depósito. E às vezes a gente verifica que a titularidade não está no nome dele. Ele simplesmente fez uma aplicação que foi informado que era em criptomoeda, mas ele não consegue fazer, no primeiro momento, prova. Claro, o pessoal, né, os operadores falam, não, está aplicado aqui e tal. Mas hoje, como o senhor comentou, a documentação hábil, né, oficial, está muito fraca hoje, né? Ela não determina, esses R$1.000 é do José, que deu X... criptomoedas, entendeu? Hoje você está ganhando tanto ou não, porque eu não sei, o importante é ter essa cautela. Claro, está começando a ter instrumento, tem instituições sérias que já estão preparando os controles para realmente, José, você tem isso, entendeu? A cotação é isso, porque a tendência é normatizar, doutor e doutora. É isso mesmo. Essa pergunta surge porque na última live, José, o Vitor Pereira, que está nos acompanhando, Pacheco, estava disputando com o Guilherme Lucchesi quem tinha mais bitcoins. E aí alguém perguntou, mas e como é que se tributa? Então está explicado aí a questão da tributação das criptomoedas. Abraço no Pieroto, que está conosco, no Patrick Mercer. E agora, Inayá, nós temos 15 minutos para fechar a nossa live. Está sendo dinâmico, está sendo bem bacana, está esclarecendo as dúvidas do pessoal. E a gente vai para que lado agora? Veja, tem uma questão aqui que eu gostaria de falar, que eu até vou pular, que a gente ia falar sobre outra coisa, porque também vamos ver se sobra tempo para a gente falar sobre tributação de aluguéis, porque tributação de aluguéis é uma coisa que, mal bem, as pessoas já estão mais habituadas, né? Mas existe uma nova modalidade de investimento que está ficando cada vez mais comum nos dias de hoje, principalmente porque a gente está lidando com as startups, com os negócios disruptivos, enfim, uma nova economia que está surgindo aí.
E a gente está muito falando da figura do investidor anjo, né? Que é justamente aquela pessoa que tem um dinheiro e que investe esse dinheiro numa startup, que geralmente tem que ser uma empresa de pequeno porte, uma empresa pequena que está começando, para que essa empresa, alavancar essa empresa, para ela começar. E esse é o investimento que ele faz através de um aporte nessa empresa nova, mas ele não vira sócio dessa empresa. Ele pode até vir a converter esse aporte depois em participação societária, mas em geral ele aporta o dinheiro para ter de volta esse dinheiro depois de um tempo como um retorno de investimento, né? E eu queria que você nos explicasse como é que está a tributação disso. Eu sei que existem algumas controvérsias, depois a gente pode até debater sobre isso, mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida, ou seja, fiz um investimento numa empresa, numa startup, né, como investidor anjo, e agora estou recebendo de novo esses aportes, os rendimentos. Como é que vou pagar a tributação sobre isso? No primeiro momento, doutora, a legislação, né, que instituiu investidor anjo, né? A ideia era ter um incentivo para essas pequenas e médias empresas, né, startup, de ter um incentivo de você colocar como um aporte de capital. Mas aí o que aconteceu, comentando, né, até eu comentei com a senhora, a Instrução Normativa 1719 de 2017 da Receita Federal, veio ali, tipo assim, complicar um pouco isso, né? Complicar um pouco, não, bastante, né? Porque o que ocorre, né? Eu estou aportando, né, como investidor anjo numa empresa, se fosse o mesmo caso que era a ideia das SCP, né? Eu aporto, depois me devolvem os aportes de capital e depois eu recebo distribuição de lucros. A Receita Federal, nessa instrução normativa, veio simplesmente colocar e entendeu que seria esses aportes como um mútuo, um contrato de mútuo, um empréstimo, né? O pessoal melhor entender, né? O contrato de mútuo é um empréstimo. Então, o que ocorre, né, nesse empréstimo, né? Se você tiver ganho, resgatar, só que você tem que, no mínimo, ficar 2 anos, né, com esse valor aportado, né, como investidor anjo. Depois dos rendimentos, essa instrução normativa nos faz calcular sobre a tabela regressiva. Aquelas mesmas lá dos CDBs, entendeu? Que é 15% a mínima e 22,50%, né? Então a gente tem que aguardar. Isso aí fragilizou a ideia que a lei colocou para a empresa, para o investidor anjo ajudar as empresas, né? Então você vê agora, eu aporto, eu poderia receber os meus aportes, a devolução deles e receber o rendimento como distribuição de lucros, isento, que já teria sido tributado na empresa. Mas com essa colocação de contrato mútuo, ela vai apurar, na hora que me devolver depois dos 2 anos, né, o meu valor, o rendimento, e aplicar, pelo período que ficou, a tabela regressiva, né? Então, isso aí desestimulou um pouco, né? Mas o brasileiro ainda continua sendo um grande empreendedor e investidor. Então, essas coisas, ele acredita, às vezes, que as nossas empresas têm um período de amadurecimento maior do que os 2 anos, né? Então, ele pode, 2 anos, ver os 15%, e também tem a alternativa, como a senhora comentou. Depois disso, ele viu que o negócio é bom, onde ele aportou, transformar isso numa participação societária, né? E, Nayá, como é que você ajuda aqui do ponto de vista jurídico? Quer acrescentar para nós? Sim, justamente que quando você quando você tem ações, né, ou cotas de uma empresa, quando você recebe os rendimentos, eles são isentos, né? Então, quando se concebeu a ideia do investidor anjo, também se ponderou sobre isso, ou seja, se o investidor está investindo na empresa, né, não na condição de sócio, mas numa condição de investidor, que o retorno desse investimento, assim como acontece nas SCPs, Sociedade por Conta de Participação, como o José bem lembrou, né, o sócio investidor na SCP também, quando recebe o retorno do seu capital, recebe esse retorno isento de tributação. Então, a expectativa que existia era que esse retorno desse investimento também viria isento, como acontece nos demais casos. Acontece que a Receita Federal lançou essa normativa, que é uma instrução normativa, ou seja, não é lei, né? E no direito tributário a gente defende muito isso, o princípio da legalidade é o que vige, ou seja, se não tem lei prevendo, a princípio não incide o tributo. Veio uma instrução normativa da Receita aplicando as mesmas regras, inclusive numa tabela progressiva, ou seja, se você ficar até 5 anos investido, é uma alíquota menor, é 15, etc. e tal, mas aplicando como se fosse um ganho de capital normal.
né? E há hoje muita gente criticando isso, inclusive porque não existe tributação por analogia no Brasil, ou seja, não é porque a operação do investidor anjo parece com um mútuo ou parece com um ganho de capital que isso configura um ganho de capital passível de tributação. Então, hoje já está havendo uma discussão nesse sentido, inclusive para se questionar judicialmente esta cobrança tributária, ou seja, para que as pessoas comecem a dizer, não, esse rendimento aqui devia ser isento, até porque, como o José bem colocou, isso acaba desincentivando o investidor, né? Porque o investidor vai pôr o dinheiro, vai ser tributado como se fosse um empréstimo, já é uma